um pouco aqui sobre funções, né, aplicada à química, tá? Nós somos estudantes do curso de licenciatura em Química da UNEB, Juan Reis e Heller Cris Rocha. Olá, pessoal, tudo bem? Pode passar, Cris. Pronto, antes de falar sobre as funções aplicadas à química, nós vamos um pouco relembrar de funções. Uma função é uma relação de um conjunto não vazio em outro conjunto também não vazio, em que cada elemento do primeiro conjunto relaciona-se com um único elemento do outro. E aí nós temos dois exemplos, o conjunto A e o conjunto B, onde tem X, né, ligado ao elemento A do conjunto B, e Y ligado ao elemento B do conjunto também B, e Z ligado ao elemento C do conjunto B, tá? É uma representação de uma função. Pode passar, Cris. Isso aí, Cris está marcando direitinho, tá? Os ligamentos das funções. Pronto. E um tema que a gente escolheu para poder aplicar na química é a função exponencial. A função exponencial apresenta a variável x no expoente. E ela também possui domínio real e contradomínio real. E é descrita algebricamente por f de x, onde a é elevado a x. E a tem que ser um número real maior que zero, tá? Só lembrando isso. Pronto. Aí a gente vai dar um exemplo de uma função exponencial no GeoGebra, tá? Que vai ser justamente a função onde a gente vai aplicar na química, tá certo? Vou pedir para que isso entrar lá no GeoGebra. Pode colocar, Cris. Sobre 2 elevado a t. Isso. Aí a gente pode perceber, né, que é uma função exponencial e decrescente. E é justamente esse tipo de função aí que a gente vai ver na nossa aplicação química. Pode ir para o PowerPoint, Cris. Pronto, pessoal. E essa aplicação, como o Juan explicou muito bem, nós vamos ver, dando um exemplo, no meia-vida de elementos radioativos, que é onde essa função ela se expõe de uma forma bem fácil e bem nítida, para a gente entender como a matemática e a química trabalham juntas nesse assunto. A meia-vida é um fenômeno que consiste basicamente em, se um átomo tiver um número energético, ele tende a se estabilizar. Então, ele vai liberar o excesso de energia em forma de partículas de onda. Essas partículas são conhecidas como radiação alfa e beta. As ondas eletromagnéticas são denominadas raios gamas. Bom, a meia-vida ele é o tempo necessário que a atividade radioativa de um elemento vai ser reduzida pela metade. Ou seja, após o primeiro período de meia-vida de um elemento, apenas metade dos seus átomos apresentam radioatividade. Após o segundo, 1/4 dos átomos. E apenas 1/8 dos átomos representarão radioatividade após o terceiro período, e assim por diante. Como o Juan colocou de uma forma perfeita, né? É uma função exponencial decrescente, justamente porque trata-se de um decaimento, vai sempre reduzir pela metade o valor, o nome já diz, né? Meia-vida. Imagine que um determinado elemento, aqui é um exemplo, tá, pessoal, para ficar mais nítido diante do que nós estamos explicando, desculpe. Imagine que um determinado elemento possui X átomo com atividade radioativa. Após o primeiro período de meia-vida, o número de átomos radioativos será X sobre 2. Em seguida, após o terceiro período de meia-vida, será X sobre 4, que foi o que eu falei no slide anterior.
E aqui ele explica mais ou menos o que a função quer dizer, que foi exatamente aquele exemplo que nós colocamos lá no GeoGebra, tá? Aqui está em forma de incógnita ainda, onde n é igual a x, onde x é a variável t, tá? Que equivale a variável independente, e n é a variável dependente, que equivale à variável y, na nossa função que nós já estamos acostumados. Vamos lá no GeoGebra conferir novamente. Foi exatamente o que nós colocamos, só que aqui já exemplificamos, ao invés do x, 1 sobre 2 elevado a t. Onde t, pessoal, aí representa o número de meia-vida, tá? Como o Cris já falou. Então, como a variável da nossa aí é t, a gente colocou, ali seria mais ou menos uma função de x, ali tem n de t. Então, se por acaso t fosse qualquer outro número, tá? A gente poderia colocar também aí. Mas aí Cris teria que colocar lá também, onde tem t, colocar 2. Tá? Isso. Poderíamos colocar 2, poderíamos colocar 3. O gráfico ele não varia, porque é um gráfico de decaimento, ele vai mudar pouca coisa. Porém, aqui vai representar os períodos de meia-vida, que é o que o Juan está falando. Exatamente, gente. Aqui nós temos um exemplo para ficar mais fixado o aprendizado. Um elemento químico radioativo possui hoje 64 átomos radioativos. Sabendo que seu período de meia-vida é 15 dias, quantos átomos radioativos ele terá no final de 3 meses? E aqui ele já traz a solução já explicado, tá? Temos que 3 meses é igual a 90 dias, que é igual a 6 vezes 15 dias. Por isso que ele coloca aqui 2 elevado a 6, porque serão 6 períodos, que é o que a gente acabou de explicar no GeoGebra. Então, será 64, o número de átomos radioativos, dividido por 2 elevado a 6, que é a quantidade de períodos, que fica 64 sobre 64, que é igual a 1. Aqui suas referências. Muito obrigada. Eu espero